Bora lá, convidar a galera para chegar aqui. Clicando no aviãozinho, mandando para todo mundo. E aí, meus amigos, todo mundo já chegando junto, sejam bem-vindos. Laís está aqui, já está com a gente. Guilherme, Norberto, e aí, meu amigo? Luiz Parpinelli, boa, Aline também já está aí. Sejam todos bem-vindos. Começando mais um encontro aqui nosso. E aí, vocês estão bem? Já vão colocando aqui. Se você tem dúvida, hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui bem massa, bem legal. Boa noite, Laís. Boa noite para todo mundo que está chegando. Vamos clicar no aviãozinho, já chamar todo mundo aí, chamar geral. Guardar só um minutinho que a galera já está chegando. Enquanto isso, vocês estão bem? Como vocês estão? Como andam os negócios? Vocês estão conseguindo crescer, evoluir? Como é que estão aí as coisas referente a entender a identidade de vocês, em ter clarificado? Você viu aí? Isso aqui é uma mania que eu tenho. Toda vez que eu vou entrar na live eu começo. Eu acho que é um negócio que pegou, né? Então toda live eu começo assim. Aline, você tá no looping da guerra, Aline. Eu não acredito nisso. Para quem não sabe o que é o looping que a Aline tá falando, o que eu tenho explicado aqui nas lives? Enquanto eu vou falando aqui, ó, vou recapitulando para algumas pessoas que estão aqui, que não entraram ainda nas nossas lives. Você vai fazer o seguinte, você vai clicar no aviãozinho, mete o coração aí, vamos chamar todo mundo para estar junto. Mas o que acontece? Toda transformação... eu falo que já pegou. É isso aí, meu. Tamo junto. Então o que acontece? O looping que que a Aline falou que ela está vivendo, é o que nós identificamos quando nós estamos na fase da guerra. A transformação, ela começa em uma indignação. Então, provavelmente você já viveu isso. Toda transformação, antes de você ter uma real transformação, que para chegar na transformação você passa por fases de mudança, você precisa primeiro passar por uma indignação. Algo aconteceu na sua vida e te deixou indignado. A indignação fez você questionar as coisas. Então, por exemplo, fiquei indignado, estou indignado porque o meu negócio não cresce. Aí eu começo, eu fiquei indignado com o resultado dos meus negócios. Aí eu pergunto, por que não cresce? O que está acontecendo? O que está faltando? O questionamento faz eu olhar para novas opções. Então eu vou olhar, eu vou ver o mercado. Eu saio do meio que eu convivo e eu começo a levantar a cabeça, olhar por cima do muro para ver se eu encontro outras opções. Essas outras opções que podem de alguma forma me ajudar a resolver a minha indignação. Então eu fiquei indignado, comecei a questionar, comecei a olhar para coisas novas. Aí então eu tomo atitude. E a atitude é o estalo da ação. Quando eu tomo atitude, vou fazer mentoria, vou comprar um livro, vou fazer exercício físico. Aí eu entro em ação. Então a ação contínua é o movimento. Só que quando você não tem clareza do norte ou para onde você está indo, você fica nesse looping. Ou seja, não adianta você ter atitude e você sair correndo se a direção que você tinha que ir era para o outro lado. Então tem até uma foto aqui no meu feed, você vai olhar, você vai ver lá que eu coloco isso. Atitude não é norte. Não adianta ter atitude se você não tiver clareza do norte. Então, quanto mais clareza do norte, lógico que no meio do caminho, se você só tem atitude, você pode corrigir, você pode ajustar a rota, isso é muito bom. Mas melhor ainda se você investir o teu tempo já com clareza do norte, se você já conseguir ter mais clareza, né? Você não vai acertar de primeira, mas você vai ser mais assertivo. É melhor do que simplesmente sair chutando o balde, sair correndo, né? Então você pode economizar seu tempo, que é o maior ativo do mundo. O teu tempo, você não consegue guardar ele. Vou guardar 2 minutos para amanhã, você consegue? Não consegue. Agora, se você é intencional com o teu tempo, você investe o teu tempo da forma correta, você consegue ser mais assertivo,
ok? Então, nesse looping do ecoa que eu falo, que é você fica ecoando na fase da guerra. A guerra antecede a paz antecede o poder e o poder antecede a prosperidade. Essa é a chamada matriz do caos. Então, na matriz do caos, você vive as fases de mudança até você, de fato, viver uma real transformação. Transformação, muita gente fala que foi transformado. É mentira, porque a transformação, de fato, só acontece quando você passa pelo casulo e quando você passa pelo casulo, você nunca mais volta a ser lagarto. O que eu quero dizer com isso? Eu parafraseando, né? Que quando você vive uma real transformação, você não volta a viver nunca mais aquilo que você já tinha vivido. Então você fala que foi transformado em uma área e você volta a viver aquilo, você não foi transformado, você viveu uma mudança intensa, mas transformado, não. Qual a solução? A Laís perguntou, qual que é a solução para quem é motivacional? Laís, é o seguinte, olha só. Quem é emocional está preso na alma, ok? E o que isso significa? As suas decisões, elas passam por 3 áreas: corpo, alma e espírito. Cérebro, mente, cérebro que está aqui dentro, mente e coração. Agora, as suas decisões, quando elas estão presas na alma, elas sempre... Olha só, quando eu tomo uma decisão usando o meu cérebro, o teu cérebro, ele quer te proteger o tempo todo. Ele só quer te proteger. Então, se você viveu algum trauma no passado, o teu cérebro ele vai falar, não faz isso não, pra quê? Por exemplo, eu vou acordar cedo para tomar um banho frio e meditar. Pra que acordar cedo? Fica dormindo. O seu cérebro ele quer zona de conforto. Ele quer fazer o teu corpo não sofrer. O teu cérebro ele está protegendo o teu corpo. Ele não quer que seu corpo sofra. Por exemplo, sabe o instinto? Se você estiver caindo o corpo para frente, o teu pé automaticamente vai lá na frente. Porque o teu cérebro dá comando para ele proteger você. Então, só um minutinho, eu vou beber água. Então o teu cérebro, ele vai querer te proteger. Ele está sempre focado em proteger o teu corpo. A tua alma, ele sempre pensa em você, o cérebro. Então uma decisão que tiver vindo batendo para pensar só em você, é o teu cérebro que está dominando. A tua alma, a tua mente, ela vai sempre pensar nos outros. Olha que doideira. O que será que vão pensar de mim? Se eu fizer isso, mas e se acontecer? Sempre vai estar condicionado no que tem a ver com outra pessoa em relação a você. O que minha mãe vai pensar, o que meu patrão vai pensar, o que meus empregados vão pensar, o que meu cônjuge vai pensar, como eu vou ser visto por eles. Então, essas perguntas, esses questionamentos que vêm, é a tua alma, a tua mente vindo no teu emocional aqui, é o emocional. Ele está comparando, ele está querendo colocar a condição relacionada a outras pessoas. E isso muitas vezes te bloqueia. Então assim, eu preciso fazer uma estratégia, eu preciso aumentar o meu faturamento. Para isso eu preciso fazer, sei lá, uma série de lives para divulgar meu produto e entrar em ação. Tem um pernilongo aqui. Eu preciso fazer uma série de lives para poder apresentar o meu produto. Exemplo, estou dando um exemplo bobo. A minha alma, mas o que será que vão pensar de mim? Mas eu não tenho o resultado que as pessoas esperam. Mas será que elas vão fazer perguntas difíceis? Então o que é isso? É a tua alma, é a tua mente brigando, o teu emocional brigando. E às vezes você está colocando um monte de será, ela vai colocar um monte de será, o que vão imaginar, o que vão pensar. Isso tudo para trazer travas sobre você, ok? Aí você acaba não tomando a decisão. Agora, quando você decide pelo coração que está ligado ao teu propósito, ou seja, você tem clareza do que você tem que fazer, você tem que tomar uma decisão, aí você passa pelo cérebro. Assim, por exemplo, eu, Felipe, por que eu estou aqui com vocês? Porque um dia eu entendi que eu tenho que tocar educação no Brasil. Para tocar educação no Brasil, eu preciso levantar um exército de empreendedores que vivem a plenitude, ou seja, nos 4 pilares, que estão bem financeiramente, que estão bem emocionalmente, né, que estão bem no pilar pessoal, profissional, relacionamento e clareza de propósito. Esses 4 pilares. Para isso eu entendi que eu tinha que estar fazendo essas lives aqui. Então, se fosse pelo meu cérebro, ele ia falar assim, Felipe, vai para casa. Eu tinha que fazer essa live, ok? Meu cérebro falou assim, Felipe, vai para casa. Seu filho, sua esposa estão te esperando lá.
minha mente falou o seguinte: Felipe, o que vão pensar de você se você ficar fora de casa agora? Você tá aí no trabalho, o que podem imaginar? As pessoas não vão entrar, Felipe. As pessoas não vão te acompanhar. Você não fez a live ontem e não falou nada. Então a tua mente vai colocando um monte de coisa. Agora, o meu propósito, a clareza do porquê que eu tenho que fazer essa live, fez eu dizer: foda-se cérebro, foda-se alma, eu vou fazer porque eu tenho um propósito. A minha missão é fazer com que empreendedores realmente vivam a transformação, a plenitude daquilo que eles têm que viver nessa terra. É tirar os empreendedores dessa montanha russa, da escassez. Eles estão perdendo tempo de vida, eles estão perdendo a saúde, eles estão perdendo tempo com os seus filhos, estão perdendo tempo com suas esposas, ou seja, não estão tendo tempo de qualidade e estão gastando, e estão vivendo a escassez. Então, é por isso que me motiva, o que me fez ficar aqui, é o que me fez fazer essa live. É isso, tem a ver com o meu propósito, que é preparar uma geração de empreendedores, preparar os empreendedores no Brasil. Aí eu venho os números, aí eu vou trazendo para o meu cérebro essas informações, e eu vou trazendo para minha mente essas informações, que o meu propósito está claro. Então eu tenho isso, eu vou convencendo eles dois. Olha só, 90% do PIB do Brasil vem do pequeno empreendedor. Eles estão sofrendo, eles precisam daquilo que eu tenho. Então não faz sentido eu não abrir a minha boca, eu não fazer essa live. Então eu preciso fazer, custe o que custar, eu vou fazer. Entende? Então eu venço tudo aquilo que estava me travando, tudo aquilo que queria me travar. Meu cérebro e minha mente estavam falando não. Mas o meu propósito, a entender do meu coração aquilo que eu tenho que fazer todos os dias, me fez estar aqui hoje. Entende? Então, para você vencer o emocional, é você tirar o teu coração daí, tirar a tua mente daí. A tua decisão, ela não pode estar na tua emoção, nem no teu cérebro, nem na tua mente. Ela tem que estar no teu propósito, no porquê que você faz o que você tem que fazer. Tá? Para isso, você precisa ter clareza para onde você está indo. Se você não tem clareza, você vai ficar preso na emoção, você vai ficar preso na condição. E quem vive de condição não tem resultado, não tem ação. Tá bom? Bora lá. Alguém tem alguma pergunta? Seja bem-vindo, Dani. Eu sou o Hélio. Na Cosméticos, sejam todos bem-vindos. Massa demais. Então, o que nós estamos fazendo? Só para clarificar para vocês aqui, essa semana eu abri a minha mentoria, né? Eu entendi, como eu falei para vocês, para tocar na educação do Brasil, eu precisava fazer todo um trabalho antes. Ou seja, levantar um exército. A minha missão aqui com vocês é levantar um exército de empreendedores generais que são plenos. Ou seja, que estão bem financeiramente, estão bem no seu tempo com o que realmente importa. Investir no tempo no que realmente importa. Na família. Investir o tempo na família. Investir no tempo em cuidar de si mesmo. Investir no tempo em contribuir com o mundo, que é o que nós vamos fazer juntos. Quando nós falamos de propósito, existe uma das áreas, são três áreas dentro de cada pilar: pessoal, relacionamento, profissional e propósito. Uma das áreas dentro de propósito é contribuição com o mundo. É aí onde nós vamos trabalhar juntos para tocar na educação. Por que tocar na educação? Eu acredito que existem 7 esferas de influência, não eu acredito, mas existem, tá? 7 esferas de influência do governo. Nosso país é um país que está deturbado. Então o que nós precisamos fazer? Colocar pessoas de influência. Para isso nós precisamos de um exército de empreendedores, para junto nós tocarmos na educação. Como que eu toco na educação? Que nós vamos tocar, nós vamos fazer isso junto. Família é a base de tudo. Se eu tenho a família como a base, se nós temos família como base, nós só precisamos então influenciar outros que estão vindo depois de nós. Sabe o que acontece? Esse boom geracional de jovens, adolescentes, idosos e pessoas mais velhas, esse boom geracional trouxe um grande problema. A família começou a ser desvalorizada. E o que acontece? Essa geração, eles precisam de conhecimento e prática da informação. A educação, não sei se você sabe, mas a escola, o MEC, ele está paralisado em 1942, a última atualização da escola. Então, assim, o que os meninos e as meninas estão aprendendo na escola não funciona. Eles estão sendo preparados
para ir para fazer o Enem. Então o que acontece? O governo está roubando o tempo dessa geração. Resumindo, o que eu quero fazer? Eu quero dar tempo para eles. Eu quero dar vida. Enquanto o governo tem tirado vida, deles, o sistema, né? Não o governo, o sistema tem tirado vida. Eu quero ser contra o sistema e eu quero dar vida para eles, ensinando empreendedorismo, inteligência financeira, inteligência emocional, tudo aquilo que hoje eles precisam. Os meninos saem da escola hoje, não sei se vocês sabem, mas eles saem da escola, eles não fazem ideia. Olha só, dados do IBGE e do Guia do Estudante, 54% dos meninos, dos jovens adolescentes que saem da escola não fazem ideia de que faculdade vão fazer. Não sei se você passou por isso. E aí eles vão por impulso, olha que doideira. Dos que entram na faculdade, 64% mudam no primeiro ano ou desistem da faculdade. Já passou por isso? Coloca aqui se você já passou por isso. Só para eu ter uma noção se esse dado... é muita gente. 64% é muita gente dos jovens que entram na faculdade no primeiro ano mudam ou desistem. E dos que se formam, basicamente 30% só trabalham na mesma área que formaram. Coloca aí, comenta aí se você já passou por isso, só para eu saber. Aí, ó, a Karina colocou eu. Ó que doideira. Por falta de opção. Olha o quanto tempo vocês foram roubados. Entende? Então, assim, essa geração, ela tem que deixar... Eu não suporto, eu fiquei indignado. Então, a indignação gerou essa transformação. Olha que doideira. Então, assim, o meu objetivo aqui de levantar um exército de generais, de empreendedores com famílias estruturadas e influentes, é para que nós possamos tocar. Eu quero, daqui a alguns anos, daqui 2 anos na verdade, em 2 anos eu tenho que ter... Gente, é o seguinte, em 2 anos nós temos que ter um exército formado de empreendedores que estão vivendo a plenitude. E eu vou dar tudo que eu tenho para vocês viverem isso, ok? Por quê? Daqui 2 anos nós vamos pegar e olhar para essa geração, ver quem são os Felipe Neto da vida, os meninos que estão aí bombando na internet, mas que tem um coração ensinável e os princípios e valores abertos para entender, aprender e valorizar a família. O que nós vamos fazer? Nós vamos tocar nessa galera. Nós vamos tocar como influência, sendo mentores dessa geração. E mentoreando essa geração, nós vamos trazer... Como eu não vou estar sozinho, eu tentei fazer isso sozinho, não deu certo. Eu fali, porque eu tentei fazer sozinho. Eu entendi que nós precisamos de um exército. Então o que eu fiz? Reestruturei e agora estou levantando um exército. Por quê? Porque juntos, quando eu chegar nessa molecada, quando nós chegarmos neles, o que vai acontecer? Esses aí, eles vão precisar de sabedoria. A sabedoria, ela habita na multidão dos conselhos. E só tem conselho quem tem experiência ou é especialista naquilo. Não é qualquer um que pode dar conselho. Qualquer um dá opinião. Opinião é uma mercadoria vagabunda que quem dá não tem comprometimento com aquilo que está entregando. Então não é a opinião que nós damos conselhos, ok? Então é pegar esses meninos e mentorear e trazer eles para perto. E o único trabalho deles é gerar conteúdo na internet, para que eles, como eles têm uma idade mais próxima da geração, 19, 20, 21 anos, o rapport, eles vivem um rapport, ou seja, a empatia é mais próxima. Então nós influenciamos eles vão influenciar a geração e trazer a geração para ser alinhada nas 7 esferas da sociedade. Ou seja, o cara que ele não sabe que faculdade vai fazer, a menina que não sabe que faculdade vai fazer, ela vai entender quem ela é, a identidade dela e onde ela tem que atuar, qual esfera da sociedade ela vai atuar. Aí a gente vai trabalhar ela e ela vai ser intencional. Ela vai entrar na faculdade sendo intencional, sabendo que sexta-feira não é dia de barzinho. Ela vai ser intencional naquilo que ela vai fazer, porque ela já viu o futuro, ela já viu onde ela vai chegar. E aí a gente ajuda essa geração a entrar em posições de governo e de poder e autoridade nas 7 esferas da sociedade. Tamo junto, Karina. Então assim, ó, gente, me ajudem a divulgar isso. Esse projeto é um projeto lindo, tô começando ele agora. Então eu tô recrutando aqui uma galera já para entrar aqui no link da bio. A gente criou, eu e a equipe, nós resolvemos essa semana, não tinha isso, mas é tanto desejo, é tanta coisa que eu tenho para trazer e para passar, e tanta urgência de pegar essa geração e levar essa geração de empreendedores a um nível, a um next level, a sair dessa barreira que parece que não passa, transpassar essa barreira
do invisível, ir para um next level, é tão importante para mim isso, é tão urgente, porque o tempo passa rápido demais. Se a gente não for intencional, daqui a pouco acabou o tempo, né? Então, é tão doido isso que eu resolvi com a equipe fazer, essa semana abrir mentoria para trazer os primeiros generais. Então esses são os primeiros generais que vão entrar e que vão fazer parte, que vão estar com a gente, formando esse exército, né, para a gente conseguir. O nome dessa mentoria é PNE, Pilares de um Negócio Exponencial. Então ali eu vou ajudar vocês que são empreendedores, que estão empreendendo ou querem empreender, a começar um negócio ou a melhorar os números dos negócios de vocês. Já vai entrar aqui na minha página, vocês vão ver na página, um depoimento de um cara muito bacana, o Pedrão. Ele é construtor civil e ele disse o seguinte, ele disse que ele já não é falido, não passava necessidade, nada disso. Até ia bem, só que ele não tinha clareza dos números da empresa dele. Quando ele passou pela minha mentoria e entendeu os números, esse ano de 2021 ele tem uma projeção que vai fazer com que ele fature muito mais do que ele faturou toda a vida dentro da construção civil. Então assim, para você ter ideia do quanto um simples número faz total diferença. Então tudo isso que eu estou passando na mentoria, que eu vou passar na mentoria, é para trazer clareza para vocês entenderem o que vocês precisam fazer para serem exponenciais. 2021 é o ano da exponencialidade. Vocês precisam ser exponenciais. Vocês têm tudo o que vocês precisam. É só colocar na ordem, passo a passo. É só vocês otimizarem o tempo de vocês. Como? Automatizando os processos. Então, dentro dos pilares, quais são os pilares? Primeiro, pilar financeiro. Você precisa entender os números. Segundo, clientes. Como eu vou atender os meus clientes? Ou quem são os clientes? Qual a estratégia? O que eles querem? Terceiro, isso usando internet, ok? Usando internet, o online junto com o offline. O terceiro, quais são os processos? Como eu automatizo? Quais são os processos que eu tenho que automatizar para otimizar meu time? E o quarto, quais são as pessoas que estão envolvidas na minha empresa, no meu processo e tudo mais? Então, isso tudo faz parte do processo. Deixa eu ver aqui as perguntas. O Dani colocou, o Pedrão é monstro no faturamento. Ele tá bombando demais agora. Você vai mentorar a nossa empresa para prestarmos serviços para essa geração na área da educação posteriormente? O que vai acontecer depois, Aline? Eu não faço ideia. Eu só sei que vai ser grande. Por exemplo, pensa, a gente tem uma galera que está se levantando, eles são mentoriados, eu trago essa direção para eles, e aí eles precisam ir lá no Amapá fazer um evento. Só que aí um de vocês é do Amapá. A gente conecta, liga, vocês vão estar recebendo ele. E como um exército por todo o Brasil, nós vamos fazer uma estrutura, vamos fazer um regaço para tirar essa geração dessa bolha e trazer eles para a vida. Eu quero tirar eles de dentro desse sistema que está travando o futuro deles, para que eles sejam intencionais. E nós vamos salvar a maior quantidade de pessoas possíveis. Eu vejo muito aquele filme Até o Último Homem. É um filme de guerra que teve, verídico. E o cara, ele estava na zona de guerra e os amigos dele, né, estavam sofrendo, né, foram bombardeados. E ele ficava falando, Deus, me dá mais uma chance de salvar pelo menos mais um. Me ajuda a salvar pelo menos mais um. E nessa ele foi salvando 1, 2, salvou quase o pelotão inteiro. Então assim, sozinho nós não conseguimos. Agora juntos nós somos mais fortes. Entende? Então essa é a hashtag, inclusive, que eu estou criando. A hashtag Juntos Somos Mais Fortes. Os empreendedores no Brasil precisam se unir. E tudo que eu tenho, eu sei que de fato vai ajudar muitos que estão começando, muitos que já estão vivendo, muitos que já têm um resultado. Entende? Eu conheço um empreendedor que já tem resultado, mas o cara está cansado. Ele quer largar, ele não sabe como passar o bastão. Ele não sabe como automatizar o negócio para ele ter tempo para fazer o que realmente importa. Então, são essas pessoas. E vocês estão aqui na missão. Quem quiser estar junto comigo nessa missão, nós vamos criar esse movimento de engajar, mandar esse recado para a maioria de empreendedores que nós conhecemos, para a maioria das pessoas que nós conhecemos. Se você conhece alguém que faz sentido esse conteúdo, vai passando, vai mandando para essa galera. Boa noite, Luiz.
Galera chegando. Passa os 4 passos pra ele, Felipão. Pra quem, Dani? Quem que pediu os 4 passos? Deixa eu ver aqui. Alguém pediu aí? Qual o 4 passo? Seja bem-vinda, Dami. Vai melhorar, Luiz. A net vai melhorar, mano. Aguenta aí, só mais um pouquinho que já melhora. Ah, os 4 passos da passagem de bastão. É verdade, eu passei pra ele. Então, assim, foi um dos meus mentorados também, que eu passei como que funciona. Só que, assim, as pessoas estão... O empreendedor tá tão amarrado, tão impregnado, tão emocionalmente preso ao negócio, que o cara não consegue ver opções de passar o bastão. Ele tem medo de passar e o cara dá um chapéu. Por quê? Porque não estruturou. Ele tem medo de passar o bastão e a pessoa não fazer direito e o faturamento cair. Por quê? Falta segurança, falta estratégia. Então tem um monte de ações, um monte de coisas que precisam ser feitas, que é simples. Se você colocar no papel, se você estruturar, você montar e criar, você consegue e pôr em ação, e pôr em prática. Eu conheço um empreendedor que sabe tudo que eu estou falando, mas o cara não põe em prática. Então o que eu faço com ele? Eu mostro para ele, me dá uma data, até quando você vai fazer? Me passa isso. E aí, só o fato de pedir uma data, a pessoa vai e destrava. Olha que doideira. Para quem não sabe, quem aqui quer saber como que faz a passagem do bastão? Eu falei na outra live, vou falar de novo para vocês aqui. A passagem do bastão é simples. São 4 fases. Primeiro eu faço e você olha. Vamos pensar assim, eu vou pegar você, tem um negócio chamado assim, segundinho. Você tem que encontrar quem é o segundinho do teu negócio. O segundinho é o cara que vai, ou a menina que vai grudar em você. Se você é mulher, uma mulher, se você é um homem, vai grudar em você. Por quê? A Damiana colocou assim, Damiana. Eu não coloco em prática. Pois é, a procrastinação. Então, Dami, a gente tem que pôr em prática. E eu vou forçar você a pôr. Eu vou assim, vou tirar você total da zona de conforto. Meu papel é fazer vocês me odiarem no começo, mas depois vocês vão me amar, tá? Então, eu vou trazer desconforto total, mas uma hora vocês vão me amar por isso. Lá na frente, né, quando o resultado vir. Então, eu prefiro que vocês me odeiem, mas tenham um resultado agora, me odeiem agora, mas tenham um resultado depois e me amem depois. Fechou? Então, é isso que eu faço. A passagem do bastão é o seguinte: primeiro eu faço e o segundinho olha. Depois eu faço e eu peço para o segundinho me ajudar. Terceiro, ele faz e eu ajudo ele. E o quarto passo, ele faz e eu só olho para supervisionar, ver se está tudo certo. Aí depois que passou por esses 4 passos, ok, eu não preciso mais estar ali. Aí eu vou supervisionando, aí é o passo a passo para eu largar 100% e deixar ele cuidando. Aí o que eu preciso? Somente de um celular. Porque aí eu tenho que ter o meu negócio, o controle do meu negócio na palma das minhas mãos. Então eu tenho um sistema automatizado, onde eu controlo o meu negócio daqui. Eu posso estar em qualquer lugar do Brasil, do mundo, e eu tenho o meu negócio no controle das minhas mãos. Entende? É esse o nível que eu quero trazer para você que é empreendedor. Entendeu? Não que você vai ficar 100% fora do negócio, mas você vai ter a opção de investir o teu tempo no que realmente importa. E usando a regra de Pareto, 80-20, vai focar 80% da tua energia em 20% das tarefas no teu dia. Ou seja, 4 horas que você vai trabalhar de fato nas tarefas assertivas para que o teu negócio, aqui depende de você, para que o negócio flua. E você não necessariamente precisa estar na empresa. Você pode fazer isso de qualquer lugar. Então, esse processo... Ô, Luciano, seja bem-vindo, Lu. Luciano é o nosso BI, o cara top demais aqui da Xgrow, da empresa, da plataforma. Já vocês vão ver também alguns produtos do Lu. O Lu é um empreendedor nato também, tá? Então, quem não segue o Lu, vai lá, segue ele. Ele vai gerar um conteúdo, tá gerando um conteúdo também bem bacana para vocês. Quanto tempo dura esses 4 passos? Aline, esses 4 passos da passagem do bastão depende de você. Depende de cada um. O quão intenso você é, ou quão preparado está esse segundinho, tá bom? Por exemplo, para você escolher o segundinho, você tem que alinhar primeiro quem é a pessoa.
não é por habilidade técnica. Você não vai usar o QI. Você vai usar o QI e o QS. Tá? Ou seja, o QI é o coeficiente intelectual. Você não vai usar isso para poder atrair o segundinho. Você vai usar o coeficiente emocional e o coeficiente espiritual. Ou seja, esses dois, coração e mente. Tá? Coração e mente, não inteligência. Inteligência do QI, né? Intelectual. Boa noite, Franciele. Seja bem-vinda. Vocês pegaram aqui? Tá fazendo sentido para vocês? Comenta aí. Alguém tem alguma pergunta, dúvida sobre isso? Vocês estão tomando água, gente? É importante, hein? Então, por exemplo, quando você vai escolher o segundinho, você tem que ver, por exemplo, ou quando você tem... Escolher o segundinho, não. Quando você tem uma equipe, nessa equipe, você tem que começar a fazer um mapeamento de conduta. Mapeamento de conduta e necessidades. Por exemplo, quando eu quero... Primeiro passo, quando nós entramos em pessoas, quando nós vamos falar de pessoas dentro de um time, nós precisamos mapear a conduta, ou seja, as necessidades. Ou seja, quem é minha equipe, o que está acontecendo, o que eu tenho, o que eu estou visualizando aqui tudo. Por exemplo, quais são hoje os 5 problemas no quesito comportamental que você identifica na sua equipe? Você já parou para pensar nisso? O que você identifica de problemas comportamental? 5. Seja que você identificou do teu nível hierárquico ou dos níveis abaixo, que você identificou na empresa. É importante. Aí depois você vai ver o que você pode fazer para minimizar esses comportamentos. Ou seja, o que eu tenho que fazer, depois que eu identifiquei, para poder ajustar ou para poder minimizar e reverter isso aí em um impulsionamento que vai fazer com que eu alcance os resultados. Né? A gente chama aqui o CCC, captar, converter e... Como que é? Captar? Esqueci o CCC. Converter e canalizar. Captar, converter e canalizar. Pronto, lembrei aqui. Então, captar, converter e canalizar. Então, captar essa energia, converter e canalizar ela de uma forma positiva, ou seja, pegar isso e trazer de um jeito que vai fazer com que os resultados sejam acompanhados, os resultados aconteçam. Isso, canalizar. Então, assim, essa energia, quando você trabalha com pessoas, você tem que identificar esses problemas de comportamento, porque eles podem interferir no técnico, no resultado técnico dessa equipe, tá bom? Agora, você vai precisar também identificar quais são os 5 pontos fortes de cada um. Por exemplo, em relação às pessoas da sua equipe, o que eles têm de qualidade, o que eles têm de ponto forte, o que tem de bom. Porque o lance não é você focar no problema, é você focar no que é qualidade. E você fazer aquilo aparecer cada vez mais, porque aí abafa aquilo que diminui aquilo que é ruim. Por exemplo, eu vou explicar melhor isso aqui. Na religião, muitas vezes se falou muito do que não pode fazer. Não sei aqui quem já participou de alguma religião. Mas na religião, na igreja, eles falavam, não pode, é pecado, não pode. Isso afastou muita gente de Deus. Porque Deus e Jesus, eles não são assim, eles não focam no que não pode. O que nós deveríamos fazer não é focar no que não pode, mas focar no que pode, no que tem que ser feito. Então, se eu começo a falar do que não pode, o teu cérebro, ele condiciona o cérebro de um jovem, do adolescente, não faça. Ele vai ignorar o não e vai ter vontade de fazer. Agora, o que eu tenho que fazer não é colocar o não faça, é faça tal coisa, faça isso, faça aquilo. E aí eu reforço o que pode. É natural, quando aparecer algo que é contra os princípios e valores, não tem a ver com regras e religião, mas aquilo que fere princípios e valores, quando eu começo a falar faça isso, faça aquilo, que tem a ver com os princípios e valores, quando eu encontro algo que vai ferir o princípio e o valor, eu acabo naturalmente ignorando e não fazendo, porque eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei quem sou, eu sei para onde eu vou e eu sei o que eu tenho que fazer para chegar lá.
Então, automaticamente, eu ignoro essas coisas. Ela enfraquece, ok? Então, é a mesma coisa que a gente atua quando nós falamos de time, quando nós falamos de equipe, tá bom? Então, se você for focar no que cada um tem que fazer, focar no que cada um tem que entregar, no que cada um tem de melhor, de qualidade, você vai trazer para eles uma espécie de fortaleza e de força para que teu time trabalhe bem. Eu trabalho com futebol feminino e tentando levar elas para a igreja logo no primeiro dia, ver a palavra de é proibido você fazer isso e aquilo. Então, não funciona, Luiz. Dessa forma aí você vai só afastar as pessoas. Não funciona dessa forma. Então, dentro do pilar pessoas, a gente vai tratar tudo isso. Nós vamos tratar tudo que é necessário para que a gente tenha um time de alta performance. Agora, por quê? Olha só. Eu quero saber se vocês estão comigo. Quem está comigo aí, coloca assim, ó. Tamo junto. Só para eu saber quem está pegando o que eu tô falando. Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. O Rafinha Prado tá ali, ó. Vocês conhecem o Rafinha Prado? Rafinha tá ali atrás, ó. Ebulição. Logo, logo vai sair aqui, ó. Ebulição. Então, olha só. Por que é importante nós termos pessoas alinhadas? Dentro dos 4 pilares de um negócio exponencial, como é que vai funcionar? Primeiro eu tenho um pilar financeiro, eu tenho que saber os números. Sabendo os números, eu sei quais são os clientes, a quantidade de clientes ou produtos e serviços que eu tenho que vender para esses clientes, para que eu atinja os números. Depois que eu tenho isso claro, eu preciso entender quais são os processos. Para quê? Para eu automatizar os processos e otimizar meu time. Fazendo isso, aí eu tenho que trabalhar o pilar pessoas. Por quê? Se eu tiver pessoas engajadas, se eu tiver pessoas preparadas, eu tenho pessoas que vão fluir nos processos. Eu tenho que ter pessoas engajadas e preparadas para elas executarem os processos automatizados, otimizando o tempo do time, da equipe e de todo o fluxo, para então encontrar os clientes, atingir o número de clientes que nós precisamos para então a gente alcançar os números. Então, esses 4 pilares são os pilares de um negócio exponencial. Então, se eu consigo trabalhar e ter clareza dos 4 pilares, eu consigo ter um negócio exponencial. Então, é esse o nível que nós vamos chegar, para que a gente possa investir o nosso tempo no que realmente importa, como eu falei para vocês. Show! Wagner, falando sobre a mentoria. Tamo junto. Galera, já tá caindo para dentro da mentoria. Quem quiser cair para dentro da mentoria, aqui no link da bio, você vai olhar lá, vai clicar na minha bio, você vai encontrar lá mentoria PNE Quebrando Barreiras, tá? Então, se você é empreendedor, se você tem um negócio, se você tá começando, se você quer empreender, essa mentoria serve para você. E lá nós vamos trabalhar tudo isso, ok? E são os primeiros generais, a primeira tropa que vai se levantar, que vai estar comigo nesse movimento. Fechou? Bora lá. Alguém tem alguma pergunta? Quer falar alguma coisa aqui? Ah, faltou. Arrasta pra cima. É isso aí, ó. Arrasta pra cima e clica na bio. Eu expliquei quando ela começa. Ela vai começar... Deixa eu ver aqui, Wagner. Lá no suporte, eu não tenho a data aqui agora, mas o pessoal do suporte vai te passar. Pergunta pra eles que eles vão passar pra você o cronograma. Já tem um cronograma todo pronto de todos os nossos encontros, tudo que a gente vai fazer. Fechou? Show, tamo junto. Tamo junto, Wagner. Bora pra dentro. Então, se você quer fazer parte, arrasta pra cima aqui, clica na bio, mentoria PNE Quebrando Barreiras. Seja bem-vinda, Miriam. Tá chegando, a galera tá chegando. Então, assim, arrasta pra cima. Por que eu falo arrasta pra cima e clica na bio? Porque eu tô mentalizando. Logo, logo eu vou ter o rasta para cima. Então, tudo é visão. Se você já viu, já é. A partir do momento que você visualiza algo, como eu visualizei esse exército de empreendedores, quando eu visualizei nós como um exército, focando e trabalhando a geração
e ajudando essa geração a não mais gastar seu tempo, mas investir tempo, ou seja, dar vida para uma geração, quando eu visualizei isso, eu falei, uau, então já é questão de tempo. Agora, o que vai fazer isso acontecer mais rápido ou mais devagar? A minha intensidade em fazer o que eu estou fazendo aqui hoje. Então, o que eu estou fazendo aqui hoje é ser intencional. E o quanto mais intencional eu faço, mais rápido a gente chega. Entende? Então, quando eu falo arrasta para cima e clica aqui na bio, é que eu sei que o arrasta para cima vai vir rápido. Já tá aí o arrasta para cima. Para a gente alcançar 10 mil empreendedores é rapidinho, não tem problema. Isso aí a gente alcança. Mais importante que isso não é a quantidade, mas é a qualidade do primeiro pilotão. Qual é a qualidade que nós vamos ter? Entende? Qual é a qualidade dos primeiros generais que estão entrando? A passagem de bastão, como eu disse, ela tem que ser passo a passo, os 4 passos. Então, para você ter um negócio exponencial, você vai precisar viver esses 4 passos. 4 pilares, entender como funcionam os 4 pilares. Para você fazer essa passagem, quando você tiver que passar isso para alguém, aprender os 4 passos da passagem do bastão. No teu negócio. Tá bom? Wagner já colocou, já estou lá. Alguém mais tem perguntas aí? Você tem canal no YouTube? A gente criou um canal, como eu disse, essa mentoria surgiu agora. Então, assim, foi pensando na urgência de alcançar os empreendedores, de fato fazer a diferença na vida de todo mundo, que nós estamos começando isso. Não rodamos tráfego, não rodamos copy, não criamos landing page excepcional, nós simplesmente entramos em ação. Lembra que eu falei sobre atitude? Atitude, se ela tem um norte, ela não precisa ser perfeita, ela só tem que ser feita. Entende? Então, quando você tem clareza para onde você está indo, você vai fazendo e as coisas vão acontecendo. Então, eu criei o canal no YouTube lá, mas os meninos criaram, mas ainda não tem nada, não tem nenhum vídeo. Eu vou começar a colocar vídeo também para poder aumentar o alcance para todo mundo, com tudo isso que eu estou passando para vocês aqui. Fechou? Alguém tem alguma dúvida, alguma pergunta? Ralph falou que isso aqui já viralizou já, hein? Essa batidinha do começo da live. Eu vou passar uma dica aqui para vocês então. Para quem tá... para vocês que estão empreendendo, por exemplo. Lembra que eu falei sobre o relacionamento? Quando nós nos relacionamos com Deus, nós começamos a viver uma fase de relacionamento, assim como eu me relaciono com vocês. Esse relacionamento nosso vai gerar intimidade. E a intimidade vai revelar a nossa identidade. E a identidade vai gerar o fruto. Então, com Deus, como eu expliquei para vocês em algumas lives, é assim que funciona. Quando você tem relacionamento com Ele, e aí você entende o teu primeiro propósito, você se relaciona com Ele, Ele vai começar a ter intimidade contigo. E quando você tem intimidade, você olha a pessoa nos olhos, e você consegue se ver pelo olhar do outro. E quando você se vê como Deus te vê, você começa a entender o que Ele tem para você. Ele começa a revelar o que está no coração dele. Na inteligência bíblica diz que a terra Ele deu aos homens, para que os homens governem. Os céus são do Senhor, e a terra Ele deu aos filhos. Então, para nós governarmos sobre a terra, então Ele não vai pôr a mão, mas Ele vai encontrar em pessoas que têm intimidade com Ele, um coração ensinável e preparado. Só que nessa hora, Ele vai olhar para cada um de nós e vai ver quais são os talentos, as habilidades e os dons que nós temos. Ou seja, quais são os 5 pães e 2 peixes que nós temos. Então, quando Ele revela algo para nós, existem muitas habilidades e talentos que nós não temos desenvolvido. Nós temos aqui, é como se fosse item de fábrica. Nós nascemos com esse item de fábrica, mas nós não utilizamos, está guardado. Tem muita gente com um monte de item de fábrica que vai morrer, o carro vai arrebentar, vai ficar velho e não vai usar os itens os itens de fábrica. Por exemplo, tem muito carro que é colocado airbag e o airbag nunca é usado. Que bom, né? Então, assim, existem itens de fábrica que nasceram em você que não foram desenvolvidos. Por exemplo, algumas habilidades. Agora, como eu sei quais habilidades que eu preciso e quais eu não preciso? É só você olhar para o teu propósito, para a clareza de onde você está indo. Por exemplo, eu quero empreender. Eu preciso entender de vendas? Preciso. Agora,
Como que eu faço para... Se vendas é uma habilidade que eu não tenho muito boa, qual é a habilidade que eu uso? Como que eu faço, na verdade, para aumentar a minha habilidade? Como encontrar os itens de fábrica? Eu vou explicar aqui. O item de fábrica é você olhar, por exemplo, para onde você está indo, o que você precisa. Por exemplo, eu entendi que eu sou um empreendedor e que eu tenho que fazer algo nessa terra. Ok? Estou indo para essa direção. Que habilidade que eu preciso e eu não tenho? Vamos pensar assim, vendas. Eu não sei vender. Então é uma habilidade. Então o que você vai fazer? Anota aí, eu vou dar uma tarefa para você aumentar a sua habilidade. Você vai escolher qual que é a habilidade, seja relacionamento, saber me relacionar melhor, ou comunicação, vender. Eu não sei qual que é a habilidade que você precisa. Você vai colocar assim, ó, habilidade. Você vai escrever assim, ó, X, habilidade. Escreve a habilidade que você precisa. Aí o que você vai colocar? Você vai colocar lá no final da folha. Vocês estão com o caderno aí anotando? É importante vir preparado. Lembra que eu falei para vocês. Tudo que você pega, se você não escreve, e principalmente depois, se você não pegar isso e ensinar alguém, você não está gerando mudança na tua mentalidade. Essas mudanças são as pequenas mudanças que no final do processo todo vai fazer você ter transformação. A transformação não vai ser da hora para noite, do dia para noite. E não vai ser através de uma única live. Você precisa pegar esses trechinhos que nós estamos falando aqui, ó, essas coisinhas, são pequenas pecinhas. E a soma dessas peças, dessa escadinha, vai fazer você chegar a um nível onde você sim será transformado. Mas se você não pega isso não fica virando, são pequenas engrenagens. Pensa assim, ó, a chave da transformação é isso aqui, ó. Só que aqui, ó, o que eu tô passando agora é uma coisa. Você vai fazer isso aqui, ó. O que é isso aqui? Você pegou, anotou e começou a ensinar outras pessoas sobre isso. Aí outro dia você pega outra coisa. Aí você pegou, anotou, começou a ensinar outras pessoas sobre isso. Então você já está ensinando duas coisas aqui que você pegou e está reforçando todo dia. Aí você vai fazendo, até então vir a transformação. Tá bom? Então é importante você anotar, é importante você ter caderno, é importante você pegar isso e colocar em prática, tá? Então vamos lá. A habilidade que você precisa. Essa habilidade que você precisa, qual a nota que você deseja até... Coloca um prazo, por exemplo. Você precisa dessa habilidade boa para quando? Por exemplo, eu tenho essa habilidade de vendas. Ou vamos falar, habilidade de network, de comunicação. A habilidade de comunicação. A nota que eu desejo é 10. Eu preciso saber me comunicar muito bem. Então a nota que eu desejo é 10. Você coloca lá a nota e a nota do que você deseja. Até quando eu tenho que ter essa nota? Essa nota eu tenho que ter até, 12 de dezembro. Coloquei a habilidade, coloquei a nota desejada e coloquei o prazo. Agora eu vou voltar um pouquinho, vou colocar do lado da habilidade, qual a nota que eu tenho hoje? A nota que eu tenho hoje nessa habilidade, eu acredito que é 6, é 2, é 3. É 3, então eu preciso chegar em 10 até tal data. Aí você vai colocar aí embaixo, qual estratégia eu preciso colocar, eu preciso fazer, o que eu posso fazer para melhorar essa minha habilidade até tal dia. Então pensa comigo assim, ó. O que eu posso fazer para poder melhorar essa habilidade? Eu vou entrar no YouTube e estratégias, vamos pensar em estratégia. Aí é um brainstorm. Eu vou entrar no YouTube e vou começar a fazer cursos, ver vídeos de comunicação. Eu vou comprar um livro que explica comunicação, como fazer amigos e influenciar pessoas, do Daniel Goleman, eu acho que é esse. Não lembro quem é o autor agora. Como fazer amigos e influenciar pessoas. Aí eu vou pegar outra estratégia. Eu vou fazer uma mentoria para me clarificar sobre comunicação. Então você vai colocar, eu vou dar 2 palestras por semana, eu vou fazer 3 lives por semana para conseguir melhorar a minha comunicação. Eu vou perguntar para as pessoas como que está a minha comunicação, entendeu? Então você vai colocar algumas estratégias aí, coloca o máximo que você conseguir, brainstorm. E aí você vai colocar do lado, você já tem um prazo, Dale Carnegie, é isso aí. Então assim, ó, como fazer amigos e influenciar pessoas, esse é o nome do livro e o autor é o Dale Carnegie. Então o que você vai fazer? Você vai colocar essas ideias de estratégias
e você já tem um prazo. Aí agora você vai pegar, depois que você colocar isso tudo aí, você vai escolher três principais estratégias e que você vai começar agora. Aí você vai começar amanhã a fazer isso, a pôr em prática. Por quê? O saber sem a prática é não saber. É como eu falei para vocês, não adianta vocês pegarem o conteúdo aqui e não praticar. Vocês não vão ter o resultado. Vai ter a impressão de que vocês não sabem. E as pessoas vão ver e vão olhar para vocês e vão falar, ué, mas você não sabe sobre isso? Você não entende? Você não conhece? Entende? Por quê? Porque não é só saber, é mostrar que sabe. E é provar com o resultado. Entende? Então esse é o processo que você vai viver. Então a dica que eu tenho, na verdade, para hoje, a dica de ouro para vocês é essa, entende? Habilidade. Qual habilidade que eu preciso para vocês já colocarem e já começar a ter resultado? Eu quero ver o resultado de vocês para ontem. Eu preciso de empreendedores generais um exército de Espartas, entende? Um exército de homens e mulheres que têm famílias, que são famílias empreendedoras que vão levantar sim o empreendedorismo no Brasil, e nós não dependemos do governo, nós dependemos unicamente, exclusivamente de nós e de Deus, entende? Só que Deus, ó que doideira, Ele já te deu tudo o que você precisa, então tem mais a ver com você do que com Ele. Ele já fez a parte dele, e você está fazendo a sua? Essa é a pergunta que eu tenho para você. Fala, Rodrigão, seja bem-vindo. A Miriam colocou, tô fazendo, é isso aí. Agora, o que acontece? No meio da caminhada vai vir a neblina. Aí você vai falar, qual o passo que eu tenho que dar agora? Pra onde eu tenho que ir? Eu não tô enxergando mais. Eu não tô enxergando, o que eu tenho que fazer? Aí o que eu faço? Eu assopro a neblina que está na frente do teu caminho para você saber qual que é o passo que você vai dar. Entende? Então, sozinho você não vai longe. Você pode até rápido, mas você vai bater. Agora, para você ir longe, você precisa estar acompanhado. Juntos somos mais fortes. Esse é o movimento. Agora, quem está comigo nesse movimento aí, de fato, quer tocar o terror nessa geração, tamo junto aí. Coloca aí, comenta. O Wagner perguntou se eu subi o pico. Wagner, eu acho que eu fui o único que não subiu o pico, por conta de outras atividades que eu tinha aqui dentro e fora da plataforma. Mas a galera foi, dezembro estamos lá de novo. Dezembro a gente vai estar lá no pico de novo. Eu acho que vai ser em dezembro, né? Só os doidos. Conta um pouco mais do seu recomeço. Meu recomeço, Laís, foi assim, ó. Eu perdi carro, perdi casa, perdi apartamento, perdi investimento, perdi tudo. E fui morar de favor na casa da minha sogra. Por quê? Eu tive a visão, mas eu não tive discernimento dos tempos. Lembra que eu falei para vocês? Discernimento dos tempos. Então eu preciso entender os tempos. Às vezes eu tenho a visão, aí eu quero fazer do meu jeito. Então quando eu tento fazer do meu jeito, quem tenta não consegue. Eu acabo dando errado. Então eu precisei entender quais eram as pessoas que eu tinha que... Quando eu cheguei nesse ponto, foi onde eu olhei e falei, caramba, eu fiz coisa errada. Por que eu cheguei aqui? Se eu tenho um conhecimento que eu tenho, se eu tenho a estrutura que eu tenho, se eu conheço tudo que eu conheço, como que eu vim parar aqui? Aí eu comecei a ir para mais fundo na intimidade. Lembra que eu falei sobre intimidade? Relacionamento com Deus. Eu tinha relacionamento com Deus, mas faltava para mim intimidade. A intimidade me fez entender e clarificar minha identidade. A religião me bloqueava demais, entende? A religião não me permitia ter intimidade. E aí eu fui entendendo isso, passei por esse processo, aí eu comecei a reestruturar tudo através dos caminhos. Eu entendi isso que eu falei para vocês, montei toda a jornada, e eu não foco os adolescentes, eu não foco a educação, eu foco o construir. O que eu fiz? Comecei a construir, reconstruir. Aí cheguei num ponto onde eu estou numa empresa que em 4 meses, aplicando o método que eu ensino para vocês, que eu vou ensinar para vocês, que é o PNE, o Pilares de um Negócio Exponencial, aplicando isso, nós construímos essa empresa.
e nós estamos tendo um faturamento absurdo por conta desses processos, desse método. Tá? Então eu já falei aqui, já faturamos mais de 3 milhões de reais só nesses 4 meses, entende? Como uma empresa que está vendo só o MVP, a gente não lançou o oficial, só de MVP, tá bom? O Luiz colocou, o que doeu foi tirar a filha do colégio particular. Ô Luiz, eu tirei meu filho do colégio particular, eu tirei meu filho do plano de saúde, eu tirei de todo lugar. Sabe a experiência que eu tive que ter? E não porque eu tenho algo contra isso, mas eu vim da minha família, nunca teve condições, né? E meus pais e os pais da minha esposa também não tinham condições. Então nós viemos de um lugar onde nós crescemos na periferia, nós crescemos nesses lugares. E quando eu vi que eu tinha uma estrutura, eu tinha um faturamento, eu tinha uma média de faturamento de 15 mil. Né? O meu custo de vida era de 15 mil mês. Quando eu trabalhava no banco e trabalhava quando eu trabalhava no banco, eu saí para empreender, eu peguei todo o meu investimento, minhas economias, meus investimentos, tudo. Eu mantive meu padrão de vida durante um ano para sustentar, só que não tinha entrada, porque eu tentei fazer sozinho. Abri empresa, abri tudo e foi doideira. Quando eu perdi isso, eu vi meu coração, a minha alma... Meu filho, eu vou ter que ir pro SUS com meu filho. Ao ponto da minha esposa chegar chorando. E a gente ter que levar o nosso filho no hospital e chegar chorando dentro do SUS. E não que é ruim, mas é que ali a gente estava desconstruindo algumas coisas que tinham sido criadas em nós. Algumas barreiras emocionais. Então nós passamos, ele foi atendido, nós tivemos a experiência de ficar esperando, de ver cara sem perna no meio da passagem e aquelas doideiras todas que você encontra. A gente teve essa experiência, a gente viveu isso, doeu demais, mas aquilo nos fortaleceu a mim, fortaleceu a minha esposa, entende? E trouxe para nós, meu filho tá bem, entende? Ele tá tranquilo. Tinha a ver com a gente, não tinha a ver com ele. Era uma desconstrução nossa que tinha que ser reconstruído. E nós começamos a ser reconstruídos dessa forma. Chegamos ao ponto de estar lá embaixo, de não ter dinheiro para gasolina, não ter nada, não ter dinheiro para andar de ônibus, entende? De ter que pedir emprestado para a sogra para poder encontrar alguma coisa, fazer algum trabalho, algum job. Então, nesse processo, nesse ponto onde eu cheguei, eu olhei e falei, não faz sentido, tem alguma coisa que está errada que eu preciso ajustar. Nessa época, eu vou explicar para vocês como é que funciona. Quando você passa por esse processo, seus amigos vão embora, os caras que estão com parceiraços saem da frente, te deixam sozinho, você perde todo mundo, você só não perde família. Por isso é importante valorizar a família, e por isso que eu bato forte nessa tecla. Honre a sua família, honre seu esposo, sua esposa, honre seus filhos. A família, de fato, é a base. Quando todo mundo te abandonar, a família não vai te abandonar, tá bom? Então, quando eu percebi isso, quando eu vivi isso, eu falei, uau, eu preciso ensinar isso. Eu preciso tratar isso, trabalhar isso. E aí, a partir do momento que eu me vi sozinho, eu comecei a olhar, lembra? Indignação, questionamento, eu comecei a olhar para coisas novas. Aí eu comecei a olhar para o lado e ver opções. Entender. Aí eu tomei algumas atitudes, mas aí eu já tinha clarificado onde eu queria chegar. Entendeu? Então o caminho começa a ser mais rápido. A reconstrução é rápida. Primeiro, tudo que você tem que fazer, se você quer fazer uma obra completa, primeiro você tem que desconstruir, você tem que limpar o chão, você tem que limpar a base, você tem que desconstruir tudo, tira tudo. E desconstruir, desfazer dói. Então você vai precisar desfazer muitas coisas, desconstruir muita coisa. E aí tudo isso que você desconstruir, você tira, limpa o terreno, aí você começa a fundamentar de novo a base. Aí você vai e faz de uma forma sólida. Porque a religião, Luiz, a religião, ela acaba, a religião, tá? Ela te afasta de Deus porque ela começa a colocar regras, ela começa a colocar dogmas, ela começa a colocar doutrinas. Ela não faz com que você entenda e viva os princípios, mas ela usa muitas vezes aquilo que é a favor para ela, tá bom? Então, por exemplo, nós vivemos a nova aliança. A religião muitas vezes usa a velha aliança para querer algo na nova nos dias de hoje.
Entende? Por que não explicam o que é? Ou por que não falam de verdade, de fato, o que é a nova aliança? Porque falta clareza, falta viver a verdade. E quem não vive a verdade, prega em verdade. Texto sem contexto é pretexto. E quantas vezes a gente não vê pregar em textos sem um contexto e aí vira pretexto para falar o que quiser. Entende? Então, quando você estuda a Bíblia, quando você vai atrás da verdade, você começa a olhar para a religião e começa a ver quanta inverdade está sendo pregada. E o nosso objetivo não é se rebelar contra homens, não é se rebelar contra a igreja, porque a igreja ela é pura, a igreja ela é santa, a verdadeira igreja, ela é pura e ela é santa. Mas o religioso, quando eu falo religião, é o religioso fode tudo. Em Provérbios fala sobre a sabedoria bíblica. Na multidão dos conselhos você encontra sabedoria. Então não é pessoas que dão opinião. Quem dá opinião não tem compromisso com aquilo que está falando. Entendeu? É quem tem sabedoria. Quem pode dar conselho? Onde você encontra a sabedoria? Quem dá conselho. Quem dá conselho? Só quem tem experiência empírica ou é especialista no assunto. É isso mesmo. Fala, doutora Laísa. Alguém tem alguma dúvida, galera? Bom, para vocês que entraram agora, vamos lá. Mentoria PNE, Pilares de um Negócio Exponencial. Então lá nós vamos ensinar você os 4 pilares que você precisa ter clareza para você construir o teu negócio, ok? Construir um negócio exponencial. O que é um negócio exponencial? É um negócio com um time reduzido, de alta performance, que consegue escalar e entregar muito para que você tenha tempo para fazer o que realmente importa na sua vida e não ficar preso o tempo todo só no pilar profissional. Você precisa ter tempo para o pilar pessoal, relacionamento e propósito, a contribuição no mundo, tá bom? E o teu negócio precisa estar aqui, ó, na sua mão. Então, quem quiser participar, a gente tem algumas vagas, raça para cima, clica na bio e entra lá em Mentoria PNE, Quebrando Barreiras. Tá fazendo sentido para vocês isso? Vamos levantar esse exército ou não? Ou tá sendo balela? Porque se tiver fazendo sentido para vocês, a gente precisa aumentar esse engajamento com a galera. A gente precisa aumentar esse engajamento com mais empreendedores. Aí eu preciso que você faça. Lembra que eu falei, sozinho eu não vou longe. Ó, Wagner, você falou aí, ó, como organizar as ideias, papel, planner, cartaz. Wagner, vai de acordo com o que é mais natural para você. Hoje, existe no mercado muitos nomes bonitos, existe no mercado muitas ideias bonitas, muitas formas diferentes de fazer. Às vezes a gente trava por ter tanta opção e não fazer nenhuma. Então o negócio não é você ter muitas coisas, o negócio é você encontrar um jeito que te agrada, um jeito que faz bem para você, tá bom? Dani, tá de graça. Mas é de fato, é que assim, como explicar isso, hein, Dani? Quem fez análise de negócio, a gente teve 3 encontros aqui, né, mas que a gente fez junto aqui, e aquilo foi um destravar, né? Mais alguns encontros, bom, enfim. Agora, foi um destravar pra galera. Mas como mostrar isso, né, Dani? As pessoas, elas precisam primeiro elas querem ter o resultado. Então, o que eu fiz? Eu resolvi colocar esse valor irrisório, que é só porque a semente, ela precisa ser paga, entende? Se eu desse pra vocês aqui a mentoria de graça pra todo mundo, não ia ter resultado. Entende? Vocês não iam viver a mudança. Se eu der a mentoria pra vocês, vocês não mudam. Você pode falar pra mim, eu mudo. Eu vou fazer e vai acontecer. Não vai.
Isso é comprovado, tá bom? Por isso que tem que ter a sementinha. Eu coloquei essa sementinha para justamente você ter acesso, ter acessibilidade para conseguir de fato começar algo e colocar os pés aí na direção certa e caminhar. Seja bem-vindo, Douglas. É isso mesmo, tem que ter esse contrapeso. Bora lá, Cris. Então vamos lá, gente. Alguma pergunta? O que vocês acham da gente... Vou dar uma ideia aqui. O que vocês acham? Vamos lá, antes de dar ideia, deixa eu ver aqui. Sabemos que temos que aprender e saber sobre política, e o que você acha para os empresários que estão na expectativa depois das eleições de saber se terá lockdown ou não? Eu acho que os empresários que estão nessa condição, aguardando isso, Luiz, eles estão sendo muito rasos. Sabe por quê? Porque lembra que eu falei? Todo resultado, toda a condição que de fato vai fazer a gente ter resultado ou não, depende da gente. Então eu não posso me basear em uma única estratégia. Então se tiver lockdown ou não, independente disso, será que eu estou preparado? O lance é você estar preparado. O empresário precisa estar preparado para todos os cenários. Quem está preparado vê oportunidade. Quem não está preparado só vai enxergar problema. Então como eu me preparo para todos esses momentos? Eu tenho que estar pronto. Se eu ficar torcendo, não vai ter lockdown, não vai ter lockdown. Aí tem lockdown, putz, me ferrei. Eu vou falir. Teve tempo para se preparar, teve tempo para se planejar, mas não buscou conhecimento, não buscou fazer coisas diferentes. Aí ficou sempre nas mesmas coisas, vai se lascar. A galera tá chegando aí. Quem nunca tinha visto uma live minha, coloca assim, eu nunca vi, não te conheço. Além da mentoria, vai ter algum material de apoio? Vai, Laís. A gente vai ter um material que são as tarefas, né, os arquivos que vocês vão colocar em prática. A gente vai ter as tarefas que vocês vão baixar o download, fazer um download do passo a passo, né? Das tarefas, cada pilar, você tem tarefas que você tem que executar. E a execução dessas tarefas, elas vão fazer você crescer e avançar nessa fase, tá bom? Se eu treino muito meus funcionários, eu treino na prática eles. Eu tô numa fase de treinar em prática. Os meus funcionários, na verdade, a gente não tem funcionário aqui. São colaboradores, né? Então, esses colaboradores, o que eu tenho feito? Eles têm menos de... O mais velho tem 3 meses, se eu não me engano. Então, a maioria, eles têm menos de 1 mês. 2 meses, 1 mês. Então, o que eu faço? Eu sinto eles... né, eles foram pré-selecionados, eu sinto eles, trabalho com eles, faço pressão. No começo eu faço muita pressão. Por quê? Porque todo diamante, para ser lapidado, ele é lapidado em pressão, sob pressão. Então na pressão você conhece já o coração, você já começa a conhecer quem é. Então eu pressiono até, opa, deixa eu dar folga, agora deixa eu conversar, agora deixa eu entender. O primeiro mês eu deixo para ver como é que vai fluir. Passou o primeiro mês, aí eu já começo a dar pressão, aí eu já começo a fazer para poder entender, e aí eu vou medindo, entendeu? Tem todo um... Quando eu falo fazer pressão, depois eu vou explicar para vocês como que é o fazer pressão no time. A Alessandra perguntou, você acha que seria viável um lockdown em pleno final de ano?
Adriana, essa palavra que você colocou, ó, você acha, eu costumo dizer pra todo mundo, isso é um drive que eu instalei, tá? Eu nunca acho nada. Ou eu sei, ou eu tenho certeza, ou eu não tenho certeza. Quando eu tenho certeza, eu falo. Quando eu não tenho certeza, eu não falo. Então, assim, se é viável ou não, em pleno final de ano, não sei. Não tenho certeza. Pra mim não faz diferença. Para você extrair o máximo, como faz para extrair o máximo empenho deles? Para você extrair o máximo, o Wagner, você tem que ter um alinhamento assim, pensa assim, o porquê que eles estão, você sabe o porquê cada um dos seus funcionários está fazendo parte do teu time? Você sabe onde eles querem chegar? Você conhece o sonho deles? Você sabe se o que estar com você está aproximando eles do sonho que eles têm ou não? É provável que nem eles saibam onde eles querem chegar. E aí, a entrega deles no dia a dia é mais ou menos. Então, o que você faz? Você ajuda eles a ter uma causa. Qual é a causa aqui pela qual nós estamos lutando? Qual é a causa pela qual nós estamos nos movendo aqui na empresa? Essa causa, ela vai fazer você chegar em tal... Onde você quer chegar com tudo isso? Ah, não sei. Aí é um processo de você preparar o teu time. Você clarificar para eles o porquê que eles fazem o que eles fazem. Não queira ter só pessoas robotizadas. Não queira ter só operários. Treine seus colaboradores para que eles sejam maiores que você. Entende? Prepare-os. Tem muita gente que não vai querer, ok. Tranquilo. Mas dê uma causa, dê um motivo para eles serem melhores, para extrair o melhor deles. É só assim. As pessoas têm que sentir parte de algo. É uma bala de gengibre, pode deixar. Anotado. Vamos lá, gente. O que mais? Tá acabando nosso time aqui. Hoje é um bate-papo entre a gente. Amanhã a gente vai entrar aqui às 8h37 de novo. 8h37, então já convida todo mundo que você tiver que convidar. Amanhã às 8h37 a gente vai bater um papo e vai ser muito massa. Você pode convidar a galera. Eu vou fazer o seguinte, amanhã eu acho que eu não vou... Amanhã vamos mudar o horário, produção? Mais tarde? Eu tô percebendo que muita gente entra mais tarde. Responde pra mim aí, pessoal. Esse horário, 8h37, é um horário bom pra que vocês que estão me acompanhando? Eu vou honrar vocês que estão me acompanhando aqui. 8h37 ou a gente vai um pouquinho mais pra cima o horário? Simone, essa mentoria tem data sim. Ela tem um cronograma. Se você chamar no suporte, eles vão passar para você toda a parte do cronograma, tá? Tem começo, meio e fim e vai terminar antes de dezembro, antes do Natal, tá? A mentoria termina antes do Natal. Quando começa? Dia 3, termina o último encontro dia 22, né? Dia 3 começa e termina dia 22 a mentoria, ok? Isso, não, os meus colaboradores, eu tenho clareza. Agora, o que você precisa buscar é onde eles querem chegar, onde os seus colaboradores querem chegar. Se eles não sabem onde eles querem chegar, vai gerar dúvida neles. Eles não vão se empenhar. Então, você precisa fazer o quê? Você precisa trazer eles para perto. Ou, pelo menos, aprender sobre a questão do norte, da visão. Qual é a visão clara do teu negócio? Levar eles estão de acordo com essa visão, eles querem te ajudar a levar eles a cumprir essa visão através da missão. Por quê? Como que você vai fazer? A missão, ou seja, o que eles estão fazendo dia a dia para alcançar essa visão, tem que fazer sentido para a vida deles.
tem que fazer eles crescerem em algo, tem que amadurecer eles em habilidades, em talentos e dons, tem que levar eles para um next level na vida deles, em direção ao propósito, em direção à visão que eles têm para a vida. Agora, se eles não têm essa clareza, aí você precisa ajudar eles a ter essa clareza, tá bom? Porque ajudando eles a clarificar o destino deles, você consegue também ter mais energia na tua empresa, na tua equipe. Seja bem-vinda, Lindy. Seja bem-vindo, Michel. A galera chegando agora. Entendeu? Martins. Então é isso, galera. Vamos lá, então. Recapitulando aqui. Quando nós falamos um pouquinho sobre habilidade, como que você faz para poder aumentar ou para poder melhorar as habilidades que você precisa, sabendo onde você tem que chegar. Então, o que você tem que fazer? Como que você faz para chegar lá? A gente falou aqui quais são os passos. Então, primeiro você tem que anotar qual que é a habilidade, definir uma nota que você quer para essa habilidade, que você espera, uma data que você quer alcançar essa nota, a nota que você acredita que você tem hoje e quais são as estratégias, o que você pode fazer, um brainstorm de várias coisas que você pode fazer para alcançar, para sair dessa nota e ir para essa nota que você quer até tal data. E aí desse brainstorm você vai escolher pelo menos 3 ideias mais top para você conseguir aumentar e colocar em prática a partir de hoje ou de amanhã, para você aumentar a sua habilidade, tá bom? Em direção àquilo que você quer, porque é algo que você precisa. E a habilidade, algumas habilidades são itens de fábrica que estão aqui em você e você só precisa ativar. Ô, você está perguntando para quem? Para uma live para dar um norte para eles? Um norte para eles quem? Sim, é muita coisa que a gente fala aqui. Então assim, vamos ver se eu entendi o que a Si quer, o que a Si me perguntou aí. No momento você terá algum material, uma live como exemplo, para dar um norte para eles? Você está falando para a geração ou para os colaboradores? Ah, sim, os colaboradores, claro. Para os colaboradores, o que eu faço? Eu vou fazer na verdade, qual que é o processo? O processo é você trabalhar, lembra que eu falei? Deixa eles tranquilos, né? Já viu quem são, deixa tranquilo, prepara eles com pressão, e aí depois você vem e começa a alinhar a expectativa. Alinhar visão, missão, valores. Tá? Então nessa hora você avalia tudo isso, você começa... travou aqui. Você começa a trazer para eles o conteúdo semanal, por exemplo, das ações. Não só o técnico, mas emocional e espiritual. Tá bom? Então, o que eu faço? O que eu vou fazer? Como eu falei para vocês, essa empresa é nova. Então, tudo que eu apliquei nas outras empresas, tudo que eu apliquei em todas as empresas que eu já passei, eu estou aplicando aqui de forma exponencial. Ou seja, eu peguei o tempo que eu fiz em todas, entendi um modelo de pressão, um modelo de exponencialidade, entendi a importância da pressão, isso eu aprendi com o Pablo, a parte da pressão, entendi isso, peguei tudo isso junto, coloquei em prática aqui e o negócio está andando, o negócio está fluindo muito bem. Então essa é a jornada, esse é o processo. Agora a fase, depois que você faz a pressão, é você trazer eles e começar a clarificar para eles na mente deles, na mentalidade deles, do que vocês estão fazendo, para onde vocês querem ir, o que vocês esperam disso, né? E aí você conversa, chama um a um, vai tomar uma água, vai tomar um café, anda com eles no corredor da empresa. Como eu conheci o Pablo? Eu conheci o Pablo através de um vídeo que alguém me mandou, não lembro quem mandou, mas eu vi e eu achei ele meio estúpido, né? Quem não? Eu achei ele meio grosso, eu gostei. Eu tinha acabado de ser expulso da igreja. Eu fui expulso da igreja, galera. Porque eu ensinava princípios, eu parei de ensinar doutrinas e comecei a ensinar princípios e ensinar uma geração a se levantar, a fazer o que está escrito em Mateus 28, 19 e Marcos 16, 15.
Em uma das passagens diz assim: ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as nações. E outra em ide por todo mundo e fazer discípulos de todas as pessoas. E os sinais acompanharão aqueles que creem. Então eu falava pra molecada, eu cuidava de jovens e adolescentes, eu falava assim, ó, se os sinais não estão acompanhando vocês, significa que vocês não estão sendo discípulos de Jesus, vocês estão sendo balela. E aí a molecada começou a ficar doida. E aí eu comecei a trazer isso pra eles e ensinar os princípios de como viver os sinais e maravilhas. E aí a molecada começou a fazer isso, criou um movimento chamado Prox. E esse movimento chamado Prox, a galera começou a ir nas escolas e começou a trazer a molecada das escolas. Eu comecei a dizer pra ele o seguinte, ó, eu quero ver a galera saindo da Augusta, dos prostíbulos, da droga e entrar aqui e pra todo mundo vir pra cá. Traz todo mundo, arrasta todo mundo pra cá. Isso começou a acontecer e aí as pessoas começaram a ser curadas, teve cura física, cura emocional e começou a perna a crescer e ouvido a abrir e essas coisas incomodaram a religião, o religioso. Então aí isso começou a acontecer, as pessoas começaram a querer fazer igual, não deu certo. E aí é isso. Mas então fala sobre princípios e ensina eles a viver os sinais e maravilhas, Cris. Galera, mais alguma pergunta aí sobre empreendedorismo, sobre o negócio de vocês? Vida com Deus. Eu sempre vou trazer Deus, porque assim, ó, eu expliquei anteontem que tudo que você precisa para resolver problema, você encontra na inteligência bíblica. Então o que você faz? O que você tem que fazer? Você tem que pegar o seguinte, qual o problema que você está tendo hoje? Vai na inteligência bíblica, encontra qual que é o princípio que resolve esse problema, tira daquele contexto, aplica no teu contexto e resolveu o problema. Viu só como é simples? É simples. É só você ir lá, mas para isso você precisa conhecer quais são os princípios. Sacou? Então é isso, galera. Ó, vou falar algo pra vocês. Pra vocês que estão me acompanhando aqui há mais tempo, existe a recíproca, né? Eu quero que vocês me ajudem com isso. Né? Nós precisamos engajar mais, trazer mais pessoas aqui pra live, que é importante para essas pessoas conhecerem desse conteúdo. Né? Então, assim, se de fato o que eu tô falando tá gerando valor na sua vida, tá trazendo mudança, tá trazendo algo novo, um refrigério, alguma coisa do tipo que tá somando, é importante nós divulgarmos, é importante nós falarmos, é importante a gente trazer outras pessoas aqui pra dentro, tá bom? Então assim, eu quero de fato entregar o meu melhor e eu vou continuar entregando o meu melhor, mas sozinho eu já falei que eu não consigo, juntos somos mais fortes, então eu preciso de você, tá bom? Assim como você precisa de mim, eu preciso de você. Nós precisamos uns dos outros. Nós completamos uns aos outros. Certo? Tamo junto? Isso eu falei que vou incomodar vocês o tempo todo. Mas o meu incomodar vocês é para tirar vocês da zona de conforto e fazer vocês me odiarem no começo, mas depois vocês vão me amar. Então hoje é você que tá aí. Amanhã você vai estar no meu lugar. E aí você vai estar fazendo a mesma coisa. Por quê? Esperando das pessoas que vão estar aí a mesma coisa. Então é recíproco, aquilo que você planta, você vai colher, tá bom? Então esse é o recadinho final que eu quero dar para vocês. E contem comigo. Quem já entrou para mentoria aí, tamo junto. A Aline colocou, tô encabulada com essa inteligência bíblica, vou seguir você para entender isso melhor. Pode seguir. Se tiverem dúvidas, mandem no direct o que vocês querem aprender, que eu vou montar lives para explicar. Mas depois que a gente sair da nossa fase aqui, que hoje eu tô focado, lembra? Ser intencional com o tempo. Eu quero ajudar os empreendedores a destravar. Eu posso falar e vou falar disso, de toda a parte da inteligência bíblica, junto com o empreendedorismo, porque uma coisa tá junto com a outra. Deus não te fez para trabalhar, você sabia disso? Por que eu quero levar vocês para o nível de plenitude? Porque na inteligência bíblica o homem não foi feito e a mulher não foi feita para trabalhar. Mas por conta do pecado ele teve que trabalhar. Então assim, do erro do homem, né? Da falha do homem pensar. O homem quis pensar em si mesmo, por isso que ele teve que trabalhar. E olha só se não tem a ver com a tua vida.
você pensa em você mesmo, você tá querendo pensar em você, aí você tá tendo que trabalhar demais. Então, é isso, é sair desse estágio, de parar de pensar em você e pensar no outro. E aí sim você começa a não trabalhar, mas viver propósito. Posso contar com vocês? De verdade? Tamo junto ou não tamo? Eu não sinto firmeza não, mas tá tudo certo. Fazia live pra ensinar as coisas. E daí eu expliquei pra eles como piorar a sua relação com tecnologia. A relação de tecnologia com Deus. Então é isso, ó. Amanhã então, às 20 horas e 37, entre 20 horas e 37 e 20 horas e 38, a gente se encontra. A gente se encontra aqui então. Então, traga o máximo de empreendedores. Vou dar uma missão para vocês. Vocês vão tirar um print aqui. Eu vou postar. E aí o que você vai fazer? Você vai divulgar pra galera e falar, ó, essas lives estão sendo terror. E eu quero te convidar para participar lá. Para você ver como tá sendo doido. Tá bom? Então o que você vai fazer? Você vai comentar e marcar pessoas lá no feed. Marcar pessoas e falar para elas um código. Solta um código, gente. Solta uma chave. O que você aprendeu aqui? O que você anotou que fez sentido para você? Anota lá, porque as pessoas elas não vão ver live. Elas querem ver os comentários. Você é assim, não é verdade? Então a maioria de nós queremos ver os comentários. E aí a gente se interessa em assistir a live. Então são poucos que vão direto para a live. Então, coloca os comentários, coloca ali tudo que você tem pego aqui, tudo que você tem anotado, que tem de fato destravado, até para eu saber, para eu também ver o quanto você também tem para passar e eu quero aprender com você. Entende? Não existe um ser maior que o outro, todos nós somos iguais. Né? Então, essa troca de informação, essa troca de conhecimento, ela é muito bonito, é real. E eu gosto disso. Deixa eu tirar um print aqui, peraí, deixa eu tirar os comentários. Pera, deixa eu arrumar aqui, né? Pronto. Eu vou postar lá. E vamos nos encontrando do outro lado. Do outro lado do botãozinho. PNE. Mentoria PNE. Quebrando barreiras. Fechou? Se você conhece alguém que precisa, passa lá o link para eles. Aqui também a gente tem o link para o grupo. Lá dentro você vai ter o link para o grupo do WhatsApp. Outra coisa. Se você quiser, tem um e-book que eu tenho aqui, não sei se você viu aqui, mas o que eu quero fazer com vocês? Eu falei isso na quarta-feira, na terça-feira. Esse e-book, o que acontece? A maioria das pessoas, e eu acredito que você é uma delas, fez o seguinte no começo do ano passado. Esse ano, você fez alguma promessa para você. Esse ano eu vou fazer isso, esse ano eu vou fazer aquilo. E se você olhar agora, o que você cumpriu do ano que você falou que ia fazer e o que você não cumpriu? Por quê? Porque nós não somos intencionais com o tempo. Então, esse e-book eu ensino você a tirar os seus sonhos, transformar os seus sonhos em realidade. Tá? Então, lá nesse e-book, se você entrar lá no grupo da mentoria, vai cair no WhatsApp do suporte, aí você vai colocar assim, ó, eu quero o meu e-book. E aí eu vou disponibilizar esse e-book para você num valor bem abaixo, só para você ter ele mesmo. E aí isso aí vai te ajudar a construir os planos para o ano de 2021, para que você transforme todos os sonhos em realidade, tá bom? Arrasta para cima aí, clica na bio e clica lá no PNE, mentoria PNE, tá bom? É isso aí, galera. Então, tamo junto. Se deixar eu fico aqui falando horas e horas, mas vamos para a próxima. É isso aí. Quero ver vocês deixando esses códigos aí lá no feed, viu? É massa demais ver os comentários de vocês, eu gosto. Isso mostra que tá sendo, de fato, tá produzindo algo. Fechou, galera? Então tamo junto.
Nos vemos amanhã, às 20 horas e 37 minutos. Você tem uma missão como soldado de trazer um exército aqui para dentro, de empreendedores. Pessoas que querem empreender, que querem deixar de ser escravo do salário, começar a empreender, ou deixar de ser escravo do seu próprio negócio e começar a viver a prosperidade. Você viu o checklist aí, ó. Ebulição. É isso aí, gente. Então, nos vemos amanhã às 20 horas e 37 minutos. Conto com vocês e até mais.